Olá pessoas, sejam muito bem-vindas ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Sigel e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma área muito importante da sociologia, a chamada sociologia urbana. Se você quer entender um pouco mais sobre essa área, fique comigo. Não existe ao certo uma data para precisarmos quando começou a se desenvolver os estudos sobre sociologia urbana. O que nós podemos falar é que o desenvolvimento dessa área da sociologia está intimamente ligado ao próprio desenvolvimento da sociologia. Porque afinal de contas, como já falamos em outros vídeos, a sociologia é uma ciência moderna que nasce da sociedade moderna justamente para entender as contradições, os dilemas e os problemas da sociedade moderna. E obviamente, nesse sentido, a sociologia é fruta de duas grandes revoluções, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, atrelado justamente à Revolução Científica. Afinal de contas, o cerne da sociologia, lá no pensamento de Augusto Comte, era utilizar o conhecimento científico para entender os problemas da sociedade. Junto com a Revolução Francesa e com a Revolução Industrial, surgiram uma série de problemas sociais. E um deles, obviamente, é o crescimento exagerado das cidades, decorrência da Revolução Industrial. Uma inversão no modo de vida que até então era predominantemente rural, vai se transformando paulatinamente em um modo de vida predominantemente urbano. As cidades crescem de maneira exagerada e de maneira muito rápida, principalmente quando pensamos nas grandes capitais do mundo. França, Paris, Inglaterra, Londres, Estados Unidos, Nova York e, é claro, no Brasil, São Paulo. Os exemplos são vários. O crescimento dessas cidades cria uma série de problemas sociais. Aumento do número de moradores de rua, aumento da criminalidade, aumento da prostituição e, em alguns casos, surtos de doenças. Enfim, a gente conhece bem essa história, a violência urbana e assim por diante. Nesse momento vai surgir então os primeiros estudos sociológicos para pensar a vida nas grandes cidades. E é basicamente disso que se trata a sociologia urbana. O estudo sociológico que visa refletir sobre as condições, as contradições e as relações sociais dentro da cidade, na vida urbana. E obviamente o grande livro que vai inspirar o desenvolvimento dessa linha de sociologia é a obra-prima de um dos considerados clássicos da sociologia, George Simmel, o livro A Mente e a Vida na Metrópole. Bom, não lembro ao certo o nome do livro, mas vou deixar aqui para vocês. George Simmel é o grande cara, então, que serve como base, como fundamento para o desenvolvimento da sociologia urbana, e ele vai influenciar muito o pensamento de um grupo de cientistas sociais, de um grupo de sociólogos que estudavam ou que trabalhavam na Universidade de Chicago. Por isso a gente fala muito sobre a Escola de Chicago de Sociologia. Aliás, a Universidade de Chicago tem uma tradição muito forte no pensamento acadêmico. Nós temos uma escola de sociologia muito forte na Universidade de Chicago, temos também uma escola de economia muito forte na Universidade de Chicago. Os estudos da Universidade de Chicago sobre a sociologia urbana partiam da ideia de que a cidade possui uma certa ordem, o que passou a ser chamado posteriormente de ecologia urbana. É como se você comparasse a cidade a um organismo vivo, onde cada parte tem uma importância fundamental e que as classes, os grupos sociais vão se organizando na cidade seguindo ordens pré-estabelecidas. Por exemplo, nós temos a construção das áreas industriais. Em volta das áreas industriais passam a morar as classes trabalhadoras. Nós temos as áreas centrais, que se tornam as áreas mais movimentadas e mais badaladas das cidades. E, obviamente, nós temos as elites econômicas e sociais e políticas que passam a viver, então, nas regiões mais avastadas, nas regiões mais seguras da cidade. É como se você comparasse, por exemplo, a cidade, obviamente, é um organismo vivo. Por isso, cria-se, então, um conceito de ecologia urbana, buscando, sobretudo, analisar a vida urbana, analisar a sociedade, as relações sociais dentro da cidade, com base na busca de uma determinada ordem pré-estabelecida. Por isso, ecologia urbana. Nesse sentido, inclusive, as influências de George Simmel vão além. Ao descrever a maneira como se comportam, por exemplo, as pessoas que vivem na cidade com as pessoas que vivem no campo. Isso vai aparecer na escola de Chicago. Por exemplo, George Simmel costumava dizer que as pessoas que vivem no campo acabam tendo as suas relações sociais
muito mais influenciadas por questões emotivas, pelo coração. Enquanto as pessoas que passam a viver essa vida urbana das metrópoles dos grandes países passam a adotar uma postura muito mais baseada na razão, muito mais baseada no coração. Por isso ele criou um conceito muito importante que é a chamada atitude blasé, que alguns preferem chamar de atitude de reserva, que funciona mais ou menos da seguinte forma. Imagine uma pessoa que vive numa cidade grande, São Paulo, que passa todos os dias por centenas de moradores de rua, de crianças em situações de rua, de condições de miséria, de violência extremamente que chocariam qualquer pessoa do interior. Mas essas pessoas das cidades olham para isso como se não fosse nada. Porque elas são pessoas horríveis, porque elas são pessoas frias, porque elas são pessoas que não se importam com a vida e com o sofrimento e com a dor dos outros? Absolutamente não. Mas porque elas desenvolvem aquilo que George Simmel e a sociologia urbana chama de uma atitude blasé, uma atitude de reserva. Porque afinal de contas, se você como morador de uma grande cidade passar a se importar com o sofrimento de todo mundo que sofre lá, você simplesmente não consegue mais viver a sua própria vida. Por isso você toma uma atitude de distanciamento, uma atitude de reserva em relação aos problemas sociais que você vê no dia a dia. Caso contrário, você simplesmente não consegue dormir. O pensamento da Escola de Chicago influenciou muito, obviamente, todo o pensamento urbanismo, toda a organização das cidades, mas não é a única corrente de pensamento dentro da sociologia. Surgiu também a chamada nova sociologia urbana, que seria uma versão da sociologia urbana de raízes mais marxistas, de raízes mais críticas, que ao invés de procurar a ordem dentro das cidades, vai tentar justamente analisar a vida nas cidades pelo contrário, pelo contraditório, pelos conflitos, mostrando afinal de contas como as grandes cidades do país, como as grandes cidades do mundo, são na verdade espaços de conflito, de segregação, de espaços de criação de espaços de privilégio, de criação de espaços de exclusão, e como as diferentes camadas sociais, as diferentes classes sociais disputam, obviamente, pelos espaços dentro de uma cidade. E, obviamente, a gente consegue ver os movimentos de lutas sociais, de grupos sociais que reivindicam o direito a utilizar a cidade são enormes. Por isso surgem movimentos sociais no mundo que fazem justamente essa reivindicação pelo direito à cidade, pelo direito de utilizar a cidade. É engraçado quando você vai para algumas cidades grandes, por exemplo, no Brasil, Curitiba para mim é um caso bem emblemático, porque é uma cidade bastante rica, é uma cidade com IDH bastante alto, com condições de vida bastante elevadas, talvez uma das metrópoles do Brasil com melhores condições de vida. Ainda assim, quando você entra no centro de Curitiba, a maioria dos prédios são cercados, a maioria das calçadas, das fachadas das lojas tem cercas, grades, espinhos, justamente para evitar que as pessoas passem por ali, para evitar que as pessoas sentem naqueles locais ou durmam naqueles locais, ou seja, existe ali a criação de espaços de exclusões, verdadeiros enclaves fortificados para afastar, para manter longe uma parte da população. Ou seja, nós temos aqui a luta pelo direito à cidade. Quem pode utilizar determinados espaços da cidade? É justamente essa linha de pesquisa da chamada nova sociologia urbana. Então vamos fazer uma breve recapitulação aqui. A Escola de Chicago procura analisar a sociedade, a cidade, a vida urbana através da busca da ordem. Olhando para o caos das grandes cidades, busca encontrar ali uma ordem sobre a qual se organiza a vida nessa cidade. Isso nós passamos a chamar então de ecologia urbana. Enquanto a nova sociologia urbana, de vertente marxista, vai fazer justamente o contrário. Vai procurar entender a vida nas cidades, a vida urbana, através da busca pelos conflitos, do entendimento de como se originam os conflitos nas cidades, a luta que existe pelo direito à cidade. Obviamente, toda essa discussão sobre sociologia urbana vai permear um tema muito importante na sociologia de modo geral, que é a questão da violência urbana, mas isso obviamente é um tema para um próximo vídeo. Eu espero muito que com esse vídeo você tenha conseguido entender o que afinal de contas é a sociologia urbana, o que estuda a sociologia urbana, essa distinção entre duas correntes, a que busca a ordem da Escola de Chicago e a que busca entender a sociedade através do conflito da nova sociologia urbana. E se você gostou desse tema, obviamente, se inscreva no canal, deixe um comentário, me siga nas outras redes sociais. No mais, um forte abraço a todos
e valeu!